Oi gente, bem-vindos a mais um Letras e Lutas. Hoje a gente vai falar sobre um conto que é, ao mesmo tempo, lindo e impactante. O conto em questão se chama Ano da Venga, da escritora Conceição Evaristo. Ele faz parte de uma coletânea de contos do livro Olhos d'Água e traz reflexões sobre amor, violência e resistência. Mas antes de a gente mergulhar no conto de cabeça, deixa eu apresentar quem está comigo hoje. Eu sou a Dandara, apaixonada por literatura e por como as histórias revelam camadas da nossa sociedade. Vou conduzir o papo e destacar os momentos mais marcantes do conto. E aí pessoal, eu sou o Guilherme, aquele que adora dissecar a história, explorar os detalhes técnicos e entender como os autores transformam palavras em algo tão poderoso. Hoje vou trazer uma análise literária da obra. Fala galera, eu sou o Tobias e a minha missão nesse podcast é conectar as histórias com a nossa realidade. Gosto de olhar para as questões sociais que os contos levantam a pensar e como eles dialogam em nossa vida, fazendo com que essas observações sempre enfatize alguma reflexão sobre o cotidiano, de alguma forma que pode me influenciar a observar, fazer uma crítica sobre a realidade. E, para ajudar você a acompanhar, dividimos o episódio em 3 partes. Primeiro, a gente vai contar a história de forma resumida. Depois, o Guilherme vai falar sobre os aspectos literários e, por último, o Tobias vai trazer uma análise crítica conectando o conto com questões sociais. Então já sabe, né? Aperta o play, relaxa ou ouve enquanto faz alguma coisa, porque essa conversa promete ser muito boa. Resumo do conto. Vamos lá, pessoal. Começar pela história. O conto acompanha Davenga, um homem que vive no morro, envolvido em situações bem perigosas, como muitas pessoas na periferia. Ele conhece 2 mulheres que marcam a vida dele de formas bem diferentes, Maria Agonia e Ana. Nesse contexto, a Maria Agonia é a primeira a aparecer na história. Ela é uma religiosa, filha de pastor, e como o nome já sugere, é uma figura cheia de conflitos internos. Além disso, ela conhece o personagem da Venga de uma forma até inesperada, que foi no momento da visita, uma visita feita pelo Davenga ao amigo na prisão. Mas e o contraste entre eles? Já chama atenção, né? De um lado temos a Maria, com toda aquela postura séria, carregando a Bíblia. Já do outro lado temos o Davenga, que tem esse estilo de vida mais arriscado, mas mesmo com todas essas diferenças, eles acabam se apaixonando. Sim, e o interessante é que o início da relação deles é muito ligado à fé dela. Ele parece até admirar isso nela, mas, aos poucos, o desejo toma conta e eles começam a se encontrar em segredo. No entanto, Davenga não é um homem paciente. Em determinada situação, ele propõe o seguinte aspecto a Maria: que ela largue tudo, a religião, a família, a vida que ela conhece, no intuito de que ela fique com ele no morro. E a resposta dela é bem específica e categórica. Ela não vai fazer isso. Pois é, e essa rejeição mexe muito com o Davenga. Não vamos entrar em detalhes para não estragar o impacto da história, mas digamos que o fim desse relacionamento não é nada tranquilo. E depois disso, o conto se concentra na Ana, que é a mulher com quem o Davenga está presente na história, e a protagonista também. Ela é bem diferente da Maria, mas vive uma relação também cheia de desafios, marcada pela tensão e às vezes pela violência. Porém, há um momento em que é exposto para o leitor que parece, na verdade, que expõe uma situação que esse ciclo está prestes a ser quebrado. Davenga organiza uma festa de aniversário para Ana, algo que nunca tinha acontecido em sua vida. E durante essa situação, nós observamos o lado da Davenga ele sendo mais afetuoso e
mais o lume. Ao mesmo tempo, a festa traz um clima estranho, né? A Ana, que estava grávida, sente uma inquietação como se pressentisse que algo estava por vir. E realmente, a alegria da festa é interrompida por um evento marcante que vai mudar tudo ali. Bem, o final do conto é realmente muito simbólico e carrega uma mensagem bastante poderosa. Não vou dar spoiler, né? Mas posso dizer que ele faz a gente refletir sobre a fragilidade da vida e também os ciclos de violência que parecem não ter fim na história. Análise literária. Agora, vamos falar sobre a escrita da Conceição Evaristo, que é um dos grandes destaques desse conto. Guilherme, quer começar? Oxe, pode deixar. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o narrador. Ele é onisciente, ou seja, sabe de tudo sobre os personagens, o que eles pensam, sentem e vivem. Isso cria uma conexão muito forte com Ana, especialmente, e faz com que a gente sinta um pouco daquele peso das escolhas e das situações que ela acaba enfrentando ao decorrer da história. Além disso, a escolha narrativa amplia os horizontes desse enredo, uma vez que ela não é basicamente fascinada sobre a vida de Ana. Entretanto, sobre todas as mulheres negras e periféricas que enfrentam circunstâncias parecidas e semelhantes ao que foi exposto e apresentado na vida de Ana. O narrador denuncia o racismo, o machismo e a exclusão social que estruturam essas vidas. Outro ponto interessante é como o cenário é usado. A casa da Ana, por exemplo, não é só um lugar onde ela mora. Ela representa o aprisionamento físico e emocional que ela vive. Sim, é verdade. E também a estrutura do conto é muito inteligente. O passado e o presente se misturam, o que reflete o trauma de Ana. É como se ela nunca conseguisse escapar completamente do sofrimento que vive. Algo que foi muito bem pontuado por Guilherme é esse aspecto da relação entre o passado e o presente que se misturam. E o que se completa com essas transformações de tempo que decorre do conto inteiro, pelo conto inteiro, é a construção dos personagens. Ana é uma personagem complexa, ela é vulnerável, porém há momentos de resistência, enquanto da Venga ele é exposto, ele é apresentado de maneiras totalmente distintas, cheio de dualidades. Há momentos em que ele se comporta como sendo violento, entretanto, há situações em que ele se comporta como alguém carinhoso, afetuoso. E os personagens secundários, como a Maria Agonia, trazem mais profundidade para a história, né? Cada um deles carrega questões importantes, como a vulnerabilidade das mulheres negras e as desigualdades sociais. Análise crítica. E agora, Tobias, conta pra gente, o que você acha que a Conceição Evaristo quis provocar com esta história? Acredito que ela quis escancarar a situação, até mesmo o comportamento entre dois hemisférios interessantes, o poder e a violência, e como eles estão entranhados na nossa sociedade. Por exemplo, o da Venga ele reflete a dualidade do patriarcado. Há situações em que ele atua como sendo gentil, entretanto, no fundo, ele acaba sendo uma pessoa controladora e violenta. E a Ana representa as mulheres que enfrentam essa violência diariamente. Ela vive numa prisão emocional, mas ao mesmo tempo tenta encontrar momentos de felicidade. Isso mostra como a resistência pode ser silenciosa, mas ainda assim muito significativa. Pois é, e a crítica social ela não para no pessoal. O conto também aborda como a violência afeta toda a comunidade, desde a Maria Agonia até o conflito final. Tudo reforça as desigualdades estruturais. E assim, finalizando essa parte de análise, né? A Conceição Evaristo, ela não conta
exatamente uma história linear, uma história fictícia qualquer. Ela nos mostra como as estruturas sociais se perpetuam a partir da opressão e provoca sobre nós o pensamento de como mudar isso. Finalização. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse mergulho em Ano da Venga. É uma história que, mesmo sendo ficção, diz muito sobre a realidade de tantas pessoas. E bem, é isso que torna a escrita de Conceição Evaristo tão especial, pô. Ela transforma essas dores e resistências em algo que nos faz pensar e sentir. Entretanto, acima de tudo, esse enredo, esta obra, é um lembrete de que, apesar das N situações mais complexas ou absurdas que podem ocorrer à existência, ela se emerge de alguma forma. Ela pode se concretizar em alguma dessas situações. Muito obrigada por estarem com a gente em mais um Letras e Lutas e até o próximo episódio.